Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para estrear um novo quadro que a gente vai fazer aqui no Tabelando de 1 a 2 vezes cada mês. Vai ser o novo Tabelando Mind. O que é o Tabelando Mind? A gente vai discutir um assunto e vai fazer a construção de um mapa mental. Vai ser muito legal. Bom, antes disso, queria te lembrar para curtir esse vídeo já agora. Curte aí, não espera não, curte agora para me ajudar a ter mais visibilidade, mais visualizações, tudo isso. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e não deixa de ativar o sininho. Muito bom? Esse vídeo, que é o nosso mapa mental do Tabelando Mind, eu vou fazer com meu amigo e parceiro Guilherme Alonso. Mas antes, roda a vinheta. Muito bom. Como eu falei, então, hoje a gente vai começar uma nova metodologia aqui, que é o Tabelando Mind. Para isso, vou chamar aqui meu grande amigo, parceiro, Guilherme Alonso. Guilherme, muito bem-vindo aqui. Fazia tempo, e você é sócio aqui, mas fazia tempo que a gente não Pois fazia as é, pois tabelas. é, pois é. Muito prazer, pessoal. Muito obrigado, Tambellini, a gente poder fazer esse novo quadro. Acho que estou super empolgado, vai ser bem legal. Muito bom. Beleza. Gui, vamos lá. Vamos primeiro dar uma visão para a galera do que é esse mapa mental do Exato, Tabelando Mind. Vamos lá, legal. fala um pouquinho. O mapa mental, ele é uma ferramenta muito legal porque ele ajuda você a organizar ideias. Então, qual que é o objetivo? Muito Todo mundo legal. que vai falar assim, pô, vou fazer um mapa mental. O mapa mental, geralmente, ele tem o objetivo de você ter uma ideia central que você vai discutir, e dessa ideia central você vai criando ramificações, e dessas ramificações vão dando mais clareza para você entender sobre aquela ideia principal que você está fazendo. Então, por exemplo, eu vou fazer sobre, sei lá, faz de conta que eu quero emagrecer. Então você começa a criar ali toda uma abordagem para emagrecer, eu preciso ir no nutricionista, aí você cria uma ramificação chamada nutricionista, preciso fazer exercício físico, e você vai criando uma ramificação. E o legal do mapa mental é que ele tem esse objetivo, ele ajuda a gente a ter essa clareza quando a gente vai falar sobre algumas ideias. Então, eu acho que esse Tabelando Mind, ele vai ajudar a gente a entender mais a fundo qualquer conceito de cobrança ou de crédito, para que a gente possa realmente trazer isso para o mercado, para a gente poder discutir junto. Muito legal. E aí, quando a gente estava discutindo que tema a gente ia usar aqui para começar, né? Aí o Gui me sugeriu, vamos falar sobre régua de cobrança. Aí eu pensei, meu Deus, de novo, esse assunto já não está batido. E, pô, o Gui me convenceu dizendo que, cara, não está batido. E eu concordei com ele, porque a gente vê muita gente, né? Às vezes a gente tem uma percepção que aquele assunto que é muito já um assunto conhecido pela gente, às vezes a gente tem a ideia errônea de que esse assunto é conhecido por todos. E, na verdade, não é assim, né? A gente tem muita gente falando, e eu acho que a discussão e a criação desse mapa mental vai ser muito legal, porque o que vai acontecer aqui? A gente vai montar, a gente discutiu algumas ramificações, e daí a gente vai discutir aqui, detalhar na raça, né, Gui? Exato. E depois esse material vai ficar disponível para você acessar e tirar dúvidas, consultar, tá? Na descrição desse vídeo vai ter aqui o mapa mental. Beleza? Exatamente. Vamos lá, Bom, Gui? vamos lá, compartilha a tela aí, vamos lá. Legal. Vou compartilhar aqui a tela com o início do que a gente já montou desse mapa mental, e a gente chamou da nova abordagem da régua de cobrança. Eu fiz um vídeo recentemente que 2025 está começando e ano novo tem que ter coisa nova. Então não adianta a gente querer fazer tudo da forma como a gente sempre fez. E além disso, né, querer resultados diferentes fazendo a coisa igual. Tem aquela famosa frase do Einstein lá, não dá para você ter resultados diferentes fazendo a coisa da mesma forma. Então,
para começar esse Tabelando Mind, a gente vai falar sobre a nova abordagem sobre a régua de cobrança. Vamos lá, Beleza. Gui. Bom, aqui a gente está vendo na tela aqui, Tambellini, então como que funciona esse software aqui, depois quem quiser conhecer, ele chama MindMeister. E ele ajuda a gente a criar esses mapas mentais. E a gente já trouxe alguns tópicos aqui para a gente discutir, eu e você juntos, e a gente criando as ramificações. Então, o nosso objetivo aqui é discutir sobre a nova abordagem sobre régua de cobrança. Mas antes de falar sobre o que é nova abordagem, a gente tem que falar o que é a régua de cobrança, né? Então, Legal. vamos lá. O que você entende como régua de cobrança, Tambellini? Régua de cobrança, na verdade, ele é uma metodologia para você organizar os tempos e quais ações de cobrança você vai gerar. Então, por exemplo, se eu tenho uma cobrança num período de 1 a 60 dias, eu vou organizar desse período de 1 a 60 dias quais são minhas ações e com qual canal eu vou gerar aquela ação. Tá? Então, nada mais é do que algo simples que mostre quando e como eu vou fazer a cobrança. Então, é o quando e o como, né? Exatamente. E o como. Então, quando a gente fala de quando, a gente está falando de prazos. Prazos, ou seja, dias de atraso, né? Que eu vou fazer cada Sim, ação. dias de E, atraso. e, e lembrando que dias de atraso eu posso ter -1, -2, ou seja, eles podem ser uma cobrança preventiva, né? Quando eu falo dos dias de Legal. atraso. Então, pode ser preventivo. Como que a gente pode chamar reativo o outro? Eu vou chamar do que é, de repente, o tradicional. Amigável e pré-judicial e judicial. Vamos lá. Tá bom, então vamos dar os nomes aqui. Então, o amigável, Eu ele é o posso, preventivo, né? não necessariamente, eu posso ter o amigável também com faixa de atraso. O preventivo é o antes do atraso, né, Gui? Tá. Então, calma aí. Amigável, pré-judicial e o judicial. Judicial. Isso. Tá. Então, quando a gente fala de prazos, pode ter o amigável, pré-judicial e o judicial. Isso aí. Tá. Quando a gente trata do como, o como a gente está falando do quê? A gente está falando dos canais de cobrança ou das ações. Canais barra ações. Canais barrações. Legal. E aí, dentro desse elemento aqui, pode ter o quê? Aí eu tenho todas as ferramentas de cobrança, que é a telecobrança, a cobrança por digital, que aí eu tenho um mundo de coisas, SMS, Tá. WhatsApp, RCS, né? Legal. Vamos deixar Cobrança digital. A digital. gente vai entrar mais a Isso, fundo depois, mas deixa assim. Então, beleza. beleza. Isso. Então, a E régua de aí, além disso, Gui, peraí, vamos colocar também as ações. Eu tenho as próprias ações de bloqueio ou cancelamento daquele produto, tá? Bloqueio, cancelamento, ações de negativação e de protesto. protesto e Negativação. negativações. E se eu E quiser eu colocar acho que algo. tem o judicial também, né? O próprio judicial é uma ação, né? Sim, perfeito, claro. Que pode ser uma busca de bens, alguma coisa do tipo, Isso, né? ou uma notificação, uma ação Sim, judicial. e etc. Legal, bacana. Tá Boa. ficando legal, então. Tá ficando legal. Eu posso ter aí também uma coisa que, por exemplo, eu fiz uma palestra agora numa empresa que cobra condomínio, cobra aluguel. Aluguel, e aí, qual que é o ponto que eles falaram? Cara, eu tenho uma cobrança externa, de cobrador externo bem ativo. Por quê? Porque, cara, eu sei onde o cara mora. Então, é algo que a gente às vezes fala, pô, cobrança externa já não tem mais. Mas não, tem muitos produtos que utilizam disso. Então, vamos colocar aí para não passar em Coloquei branco. aqui. Coloquei aqui, sim. Ótimo.
Bacana. Boa. E às vezes o próprio protesto, ele acaba sendo um cobrador externo para a gente também, né? Para fazer a notificação, muitas vezes. É que tem hoje o protesto digital também, né? Que é muito Sim, interessante. legal, bacana. Tá, então legal, definimos aqui o que é régua de cobrança. Agora, o que que a gente pode fazer? Sistema Cedros, queria falar agora, o sistema de cobrança ideal para pequenas e médias empresas. Simplifique sua gestão e maximize seu resultado. Muito bom, se você aí não tem um sistema para controlar toda a tua operação de cobrança, o Cedros é uma solução ideal para você. O que Legal. é a abordagem tradicional sobre régua de cobrança? Legal, eu acho que vale a pena e aí a gente vai comparar e dar duas referências, né? A tradicional e a nova abordagem. A Exatamente. tradicional é um pouco ligada a isso tudo que a gente falou, numa situação bem estruturada em dias de atraso. Então vamos lá. Eu tenho uma régua que é de 1 a 60, eu vou ter lá o quinto dia que eu vou fazer uma coisa, o 10º dia que eu vou fazer uma coisa, o 15º, ou seja, eu tenho as ações sequenciadas por aqueles dias de atraso. E ok, é essa a minha rotina, tá? É óbvio que aí tem um outro ponto que a gente vai falar lá na frente. É óbvio que eu posso ter segmentações também na régua tradicional. Um cliente de perfil X, perfil Y, vai ser tratado diferente, com dias de ações diferentes. Mas eu tenho uma estrutura que segue a sequência dos dias de atraso. Exato. Eu diria até que ela é muito linear, ou Perfeito, acho que seja, esse é um nome ótimo. ela sempre vai, ela sempre realmente vai ser aquela imagem da régua, e a régua ela é sempre reta, ela não tem outras possibilidades, né? Ela sempre vai ser daquela forma. Perfeito. Lembrando que a gente pode ter segmentações, mas a partir do momento que eu tenho um grupo, aquela régua ela é linear. Sim. E uma coisa também, Tamberini, que eu estava pensando, a abordagem tradicional, ela é mais multicanal do que omnicanal. Você acredita, você concorda comigo? É fato, perfeito, Gui. Acho que você colocou um ponto aqui importantíssimo. Eu acho que na régua tradicional a gente tem a multicanalidade, ou seja, dentro de uma régua eu tenho N canais que eu faço interações, mas eu faço interação num canal de SMS, ponto final. Eu faço a interação num canal de telecobrança, eu faço num e-mail, mas ok, ela é multicanal, eu tenho uma diversidade de canais. Sim. Muito bom. Ou seja, ela não tem uma continuidade, né? Ela não conta uma história. Se a pessoa começou no Exatamente, WhatsApp e for transferido para um outro canal, vai tipo começar tudo do zero novamente, né? exatamente, isso aí. Legal, bacana, bacana. E uma coisa também que eu acho que assim, quando a gente vai falar sobre abordagem tradicional, o que eu percebo muito é que o pessoal eles buscam muito por vou usar até uma palavra assim muito comum na internet. Eles buscam por um template. Eles querem copiar algo que já está pronto, muitas vezes. Eles não fazem um Isso, processo investigativo, né? Muito baseado exatamente. no que já foi feito em outros lugares, assim, né? Exatamente, perfeito. Acho que esse é um ponto também. Tá, vou colocar aqui. Experiências anteriores. Muito bom. Colocar assim. Beleza. Fechou Legal. então. Muito bom, eu queria falar agora da Cobtech. Apaixonados por tecnologia, aplicam o que há de mais moderno em ferramentas para o mercado de call center e cobrança. Se você precisa de um escritório de cobrança que dê foco, trabalhe bem sua carteira, a Cobtech é uma opção para você. Grande beijo lá para a Luane e para o Adalberto. O que seria a nova abordagem? Vou deixar até a abordagem tradicional aqui para a gente comparar. Vamos lá. Tá, legal. A nova abordagem da régua de cobrança, ela tem uma questão que ela não é linear, ela não é a sequência baseada nos dias de atraso tradicional. Como ela é, então? Ela está baseada no resultado de cada ação. Então, se eu fiz uma ação, né, e aí entra os pontos que o Gui falou, eu não tenho somente a multicanalidade, eu tenho já um processo de omnicanalidade.
né? Então, o que significa isso? Vamos imaginar que eu comecei a fazer uma ação com 5 dias de atraso. Com 5 dias de atraso, eu tenho lá o meu canal, a minha abordagem, que é um SMS. Porém, eu não vou esperar, eu vou mandar aquele SMS simplesmente e vou esperar a próxima data para eu fazer uma nova cobrança. Eu vou entender o que aconteceu com aquele SMS. Ele foi entregue? Pô, se ele não for entregue, eu vou fazer um repique, eu vou, de repente, mandar uma outra ação, omnicanal, por exemplo, eu vou mudar de SMS para uma voz, e, por exemplo, se ele foi entregue, eu tenho muitas vezes hoje a interatividade. Então, eu não tenho um SMS frio. Eu tenho, por exemplo, um SMS que vai fazer uma interação com o cliente. Nessa interação, eu já posso colher a promessa de pagamento, eu posso, inclusive, falar se esse cliente quer ser transferido para um outro canal, ou para um canal de WhatsApp, ou para um canal, de repente, humano. E o mais importante, quando eu mando a ação, eu vou entender as interações do cliente e o mais importante, a não interação do cliente é uma ação, ou seja, ele não está interagindo comigo. Será que eu vou continuar? Vamos imaginar uma régua de 1 a 90 dias. Eu tenho lá um sequenciamento na régua tradicional de 5 em 5 dias, vamos imaginar. Pô, peraí, eu mandei um SMS. Vamos imaginar que minha régua esteja toda baseada em SMS. De 5 a 90. Pô, se eu não ver o que aconteceu, se esse cliente interagiu, se ele foi entregue, por exemplo, que é o básico, eu vou ficar mandando SMS de 5 a 90 dias, gastando dinheiro sem ter exatamente nenhum resultado? Então, esse é o ponto. Nova régua de cobrança, ela está preocupada em não gastar dinheiro à toa, não, de repente, ter interações que não resultam na interação do cliente. Então, ela é uma régua muito mais efetiva, porque ela está baseada sempre no resultado da ação. E aí é o ponto. Ao invés de eu fazer uma ação com 5 dias e depois só com 10, a partir do momento que o que aconteceu aqui, eu posso tomar uma ação. Né? Então, é muito, muito tradicional, dentro de um script de cobrança, por exemplo, você perguntar: se você não é o cliente, digite 1. Pô, mas peraí, aí legal, eu capturo que o cara não é o cliente. E aí, o que eu faço com isso? Se eu não fizer nada, não adiantou nada eu perguntar para o cara. Quando eu sei que o cara não é o cliente, tudo bem, ele pode brincar comigo, ou se não querer fugir, dizer que não é ele. Tá, eu não faço isso na primeira vez, mas das outras vezes, à medida que eu tenho essa resposta, eu vou gerar a partir daí e também, a partir do momento onde eu não tenho nenhuma interação, um processo de buscar dados, higienização de dados. Aí eu tenho, por exemplo, a assertiva, que é uma opção para você buscar dados lá e ter outras opções de comunicação, telefone, e-mail com o cliente. Exatamente. Então Aí, vamos lá, só para a gente resumir então, ó. Então ela não é linear, não é baseada somente nos dias, ou seja, não é aquele negócio, deu 5 dias eu faço isso, 10 eu faço aquilo. Ela é baseada no comportamento do devedor. E esse é, comportamento, eles são gatilhos. isso aí. E aí o comportamento do devedor aí pode ser não interação, quer dizer, eu não Sim. tive comportamento nenhum, né? Então, exemplo, É, não interação, isso. Identificou que não é o cliente. identificação do cliente. O que mais são gatilhos? Vamos ver aqui o que mais. Você falou de E outras coisas, falou, a própria resposta é um gatilho, né? a resposta que ele der, e aí Resposta, depende da resposta, eu vou dar uma direção, né? Por legal, exemplo, uma promessa de pagamento. Esse cara, se o cara me prometeu que vai pagar daqui 5 dias, pô, não faz sentido amanhã eu continuar ligando para legal, ele ou continuar mandando mensagem. legal. Então, assim, eu entendo que não é uma abordagem linear, mas ela é uma abordagem muito mais pró-resultado, vamos dizer assim.
Que aí Exatamente. é como se a gente estivesse tentando conduzir o devedor para os outros estágios do processo dele. Então, por exemplo, ao invés de ser linear, que eu vou só obedecer prazo e ações, a régua de cobrança da nova abordagem, eu tenho por objetivo fazer ele andar no funil de cobrança, fazer com que ele ande para Perfeito. outras etapas. Exatamente isso, né? Exatamente. Isso aí, muito Tá, bom. legal. E aí você falou algumas coisas legais aqui que eu já anotei até. O objetivo é não gastar dinheiro à toa, né? Ou Isso seja, aí. fazer o cara completar toda uma régua, sendo que ele nem tinha necessidade de completar aquela régua, e ela é baseada em ações que geram gatilhos, ou seja, é muito baseado no comportamento do cliente. E Legal. aí, Gui, só complementando, né? Você pode ter uma situação onde eu tenho lá meu telefone 123, eu estou tentando fazer o contato com esse cliente e eu já mandei 10 SMS, já liguei 500 vezes, esse cara não atende nesse telefone. E eu posso ter uma situação onde esse cara, ele quer pagar e ele está, inclusive, buscando falar comigo, não consegue porque ele não sabe bem como fazer isso. Eu acho que esse é um ponto muito importante que é o seguinte: eu não preciso e não devo ser só ativo. Eu tenho que trabalhar para ter canais receptivos muito simples, muito disponíveis para que o cliente também possa falar comigo. Então, muitas vezes o cliente quer falar comigo, eu estou ligando num outro telefone que não é o dele, e aí eu perco a oportunidade de buscar uma alternativa de outro telefone. Então, dentro da régua de cobrança, eu tenho que ter um fluxo que me permita ter um processo de higienização e de localização. Eu acho que esse é um outro ponto que você pode colocar aí. Ele tem que ter um processo que permita encontrar alternativas de contato com esse cliente, entendeu? Eu vou colocar assim: é necessário criar alternativas de localização Isso aí. e E da contactabilidade, né? Isso, e de contato. isso. Nem sei se existe essa palavra. Vamos ver. Contactabilidade. Sei Gostei da lá. palavra. Contactabilidade. Bacana. Eu não inventei ela, não, eu já ouvia. Já ouviu. Bacana. Ah, e o outro ponto que a gente comentou, ela é omnicanal. Exatamente. Ou seja, o cliente, ele começa por um canal e ele vai para outro Isso aí. sem ser interrompida a sua comunicação. Bacana, bacana. Muito bom. Tá ficando legal. Tá ficando bom. Vamos fechar aqui. Vamos. Falar agora sobre os elementos da nova abordagem da régua de cobrança. Vamos falar Legal. todos os elementos que a gente citou. Então, acho que os canais digitais, né? Exato. Eu acho que a nova abordagem ela tem uma característica também muito voltada para dados, né? Para análise dos dados e tudo Sem mais. dúvida. Porque eu preciso entender, né? E aí é um ponto que eu muitas vezes coloco nas minhas palestras, né? Quando estou falando com equipe, tanto de planejamento quanto o operador. Cara, cobrança não é tudo igual. Eu preciso entender o perfil do cliente que está do lado de lá. E hoje, inclusive, com essa nova abordagem do provisionamento pela 4966, eu vou ter o cliente na mesma faixa de atraso, com níveis de provisões diferentes. Então, a faixa de atraso também hoje já não vai ser mais a única base para eu entender quem é esse cliente. Eu posso ter isso, não vai ser imediatamente, mas as empresas estão trabalhando nisso para que elas tenham exatamente um indicador, como, por exemplo, eu tenho hoje o Behavior Score, que vai determinar a probabilidade de um cliente pagar diferente do outro, né? E aí tudo isso é uma questão de que eu priorizo na cobrança. Tem um chefe que falava uma coisa que o Gui nem sabe o que é cobrança, a gente sempre tem 2 clientes para cobrar e uma ficha telefônica. Então eu preciso sempre decidir quem eu vou cobrar. Queria falar agora da Renove, mais novo parceiro aqui, que já é um grande parceiro antigo, já mandou 7 pessoas lá para a nossa imersão
nos 3 grupos, então não deve ser um negócio ruim, hein? Deve ser um negócio bom. Grande abraço, Arnaldo. Obrigado. A Renove transforma desafios em soluções ágeis, impulsionando o resultado com inovação e compromisso. A Renove também é uma empresa de cobrança que está aqui no Tabelando, uma grande opção. O pessoal trabalha sério. Como eu disse, 7 coordenadores, gerentes já treinados lá na nossa imersão, então muito legal. Ó, então voltando aqui, falamos então do canais digitais, da parte de analytics, né? Aí entra a parte de behavior, de análise de cliente, de tudo. O que mais que você acha importante dos elementos? Acho que tem um processo também, né? Eu acho que tem um processo, tem uma coisa que eu queria falar, que eu não sei se está mais na metodologia, mas porque tem a ver com aquilo que eu chamo de script. Eu não gosto dessa palavra, porque quando eu falo de script, eu não falo em criar um processo onde alguém leia, né, exatamente, porque senão, se for para ler, eu mando fazer hoje com robô, não preciso de humano. Mas o que eu quero dizer com script? Eu quero dizer da forma como hoje eu chego no cliente inadimplente. Era muito tradicional aquela história de chegar, né, e falar: olha, senhor, temos aqui um débito em atraso, no valor de tanto, com tantos dias de atraso. Eu costumo dizer que tudo isso o cliente já sabe. Né? Ah, tá bom, mas é importante falar, é importante lembrar. Ok, a gente pode lembrar, mas não é esse o ponto, porque esse é o ponto da cobrança chata. A cobrança de hoje, que faz sentido, e aquela que é a efetivamente humanizada, é aquela onde eu chego no cliente, tanto de forma digital, através de uma mensagem, já dizendo que eu vim para ajudar ele. Eu vim com uma alternativa para ele pagar, né? Eu vim para conversar com ele e encontrar uma solução para ele sair desse processo. Então, isso é muito importante nos dias de hoje. A abordagem, a forma como eu vou chegar no cliente. Sim. Eu anotei aqui outras coisas também, que eu acho que faz parte da nova abordagem, que é você ter claras as etapas que o devedor se encontra. Por etapas que o devedor se encontra, se entende o próprio funil, acho que já pode ser uma boa abordagem para você entender em que etapa que ele está. Boa. Os gatilhos, eu acho que os gatilhos eles vão startar os processos, que nem os gatilhos que a gente comentou anteriormente. A não resposta, a resposta, a tal ação. Então, os gatilhos eles startam outros fluxos e os workflows, ou seja, não é mais uma régua linear. Você tem vários workflows que vão desde workflow, dependendo do gatilho que é startado, é executado um outro caminho para aquele devedor. Então, acho que isso tudo faz parte, é um elemento da nova abordagem, é um processo não linear. Então, coloquei aqui Muito bom. também. Perfeito, Legal. Gui. Tem mais alguma coisa que você acha que são os elementos da nova abordagem? Canais, analytics, processo não linear. Quando eu falo de analytics, né, eu estou falando, quando a gente fala analytics, ai meu Deus, o que é isso, né? Cara, é inteligência, é entender o teu processo, entender que dados eu tenho, né? Inteligência, acho que é o grande resumo disso, ou seja, de novo, cliente não é tudo igual. Eu preciso entender quem é esse cara que está do lado da linha, ou do outro lado da necessidade de cobrança, e a partir de entender ele, usar formas diferentes de buscar a recuperação desse cliente. Legal. Bacana, bacana, bacana. Bom, vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre metodologia. Metodologia, para mim, eu sempre gosto de pensar em metodologia como um passo a passo, assim, né, para a gente tentar entender. Eu acho que, assim, dentro da metodologia, acho que o primeiro ponto que eu tenho que entender é conhecer muito bem a segmentação de cliente que eu estou atuando, que a régua não É, é tudo igual. Se eu tiver uma régua 60 a mais, é um jeito. Se for uma régua, sei lá, com gente que acabou de completar 18 anos, é outro jeito. Então, acho que essa questão da perfeito, Gui. segmentação. Mas eu gostei da tua introdução, que é o passo a passo. E aí eu queria dar um ponto antes da gente falar dessa segmentação toda. Eu sempre Uhum. me lembro de uma empresa que eu fiz consultoria e a gente implantou um sistema de cobrança. Os caras tinham lá uma ferramenta muito fraca e a hora que eles viram o novo sistema de cobrança, eles falaram:
caraca, agora eu vou poder fazer um monte de segmentação, vou poder criar ele. Falei, calma, vamos começar pelo básico. Então, eu acho que como a gente está falando de passo a passo, antes de eu segmentar, eu tenho que criar uma estrutura básica. Então, por exemplo, se eu tenho uma cobrança de 1 a 90, cara, crio 3 fases, 1 a 30, 31 a 60, 61 a 90, e vamos criar 4. O cara que é o first payment default, aquele cara que nunca pagou. Então, assim, primeiro vamos fazer o básico. Por quê? Cara, a partir do momento que eu faço o básico, eu começo a ter uma visão de como é que o básico funciona. E a partir daí, e aí para segmentar é muito importante, é óbvio que tem segmentações que são básicas, tá? Vamos lá. Aí eu tenho um behavior score que classifica probabilidade de pagamento como alta, média e baixa. Pô, perfeito, vou segmentar por esses 3 níveis de risco. Ótimo. Porém, quando eu for criar outras segmentações ou pensar em alternativas para eu fazer minha régua diferente, eu preciso pensar num processo de, vamos lá, eu tenho um processo hoje, ele tem, sei lá, qualquer número, 5% de recuperação, seja lá qual faixa de atraso. Cara, 5% não é o que eu ainda estou satisfeito, mas não posso mudar o meu processo, hoje ele é um processo XYZ, eu vou mudar o meu processo para ABC. Cara, e aí, se eu mudar para o ABC e o ABC trouxer, ao invés dos 5 que já não me que já não me agrada, ele trouxer 3. Pô, cara, então o que acontece? Qual que é a metodologia de eu implantar uma segmentação? Campeã e desafiante. A minha estratégia atual, seja ela qual for, é a minha campeã. Eu vou fazer uma nova estratégia, eu vou criar uma desafiante. Eu não posso simplesmente virar a chave e mudar tudo. Então, eu tenho que criar uma estratégia desafiante. E aí é o conceito que em inglês chama Champion Challenge. Então, a minha estratégia desafiante, eu vou pegar. Ó, eu tenho aqui o Tambellini e o Guilherme. O Tambellini mora em Manaus, o Guilherme mora em São Paulo. Cara, eu já não posso segmentar o Tambellini na Champion e o Guilherme na Challenge. Por quê? Porque a UF vai fazer diferença. O que eu quero dizer? Eu tenho que, quando fazer a segmentação, pegar um pedaço da minha Champion, criar a minha Challenge, eu preciso pegar perfis que são igualitários, porque senão eu crio o primeiro viés. Tô falando pra caramba, você não tá escrevendo nada, eu já me preocupei. Não, eu vou tentar resumir depois, porque senão é muita informação junto. Mas eu tô achando legal, por quê? Porque isso que você está trazendo, muitas vezes o criar uma estrutura básica, muitas vezes não é sair já falando, vou fazer a nova abordagem, que vai ter gatilhos, que não sei. Cara, às vezes você vai precisar começar com a Começa. abordagem tradicional, Eu né? sempre falo, não vá para Marte antes de ter ido para a Lua. Primeiro tem que Sim. passar na Lua. Então vamos lá. Então, ó, conheça muito bem sua inadimplência. Só isso, a carteira. Conheça muito bem sua carteira. Que mais? Você falou da inadimplência, né? Às vezes está em 5%, tem que desdobrar mais, e aí eu vou analisar a carteira e logo depois disso conheça os resultados, né? Que cada ação já tem dado certo. Exatamente. Eu fiz lá a minha ação básica, quanto eu tenho de resultado em cada uma. E aí, resultado, né, Gui, não é só, eu recupero 5%. Cara, tenha lá a visão de funil de cobrança. Cara, aquela ideia de quanto que eu estou conseguindo ligar, quanto eu estou conseguindo dar alô, quanto do alô é com o próprio, quanto do próprio gera promessa, quanto da promessa é paga. Porque às vezes não é a minha segmentação que está com problema. Às vezes é o meu processo operacional, que eu tenho que medir através do funil.
Então, cara, por que eu amo cobrança? Porque não é um negócio básico, né? Faço uma coisa só. Eu tenho que ter N metodologias. Depois que eu conheço os resultados globais, aí beleza, eu começo a rodar um tempo dentro dessa estrutura básica. Só depois que eu vou tentar fazer uma segmentação para tentar fazer umas estratégias. Vou até colocar o nome aqui que você colocou. Estratégias desafiantes. Isso aí. Que é o tal do você fazer o champion. Isso Calma aí, aí. calma aí. Isso Champion aí. versus Versus o Challenger. Challenger. Isso aí. Challenger. Vê se eu tô Ranger. escrevendo certo aí. Tá certinho. Challenger. Tá certinho, né? Então, Certinho. beleza. Aí, o E Champion minha, Challenger e aí minha preocupação, sem viés, né? sem Pegando viés. grupos, isso, importante ter isso. Não adianta pegar, vou fazer uma desafiante aqui, vou pegar só cara acima de 5 mil reais. Não adianta, vou ter que pegar uma galera parecida com o que eu já tenho na Champion, por mais Legal. que eu faça. Ah, e aí o importante disso, faltou falar uma coisa, quando eu tenho uma estratégia de Champion Challenge, eu faço a estratégia desafiante e eu não posso só olhar para ver se, ela trazia 5%. Pô, a minha challenge trouxe 5,5%. Pô, perfeito, foi melhor. Não, quanto eu gastei a mais? Eu posso ter trazido 0,5% de resultado, mas ter gasto o dobro do que eu gastei, e aí não vale a pena. Então, não é só resultado, é custo também. No custo da ação. Tá. Isso. Dada a segmentação, feita a estratégia desafiante, teve um resultado positivo, aí você implementa uma nova régua, vamos dizer assim. A desafiante torna-se campeã. Teve um resultado positivo da desafiante, Ela vira campeã. sim. E qual que é o teu processo, qual é o teu próximo passo? Criar uma nova desafiante. Por quê? Porque o resultado tem que ser sempre desafiado, ele pode ser sempre melhor. Legal, bacana. Então, a metodologia para você implantar a nova abordagem começa com você não chegar mudando tudo, mas você conhecendo muito bem, né? Fazendo o que a gente chama de arroz com feijão. Opa, Depois, faz o segmentação aqui, uma estratégia desafiante, vê o que está dando certo. Se a desafiante teve resultado positivo, você implementa um novo processo com aquele resultado positivo, mas não para por aí, você está sempre mudando isso. E tudo isso usando uma nova abordagem para sua régua de crédito dentro do seu processo, régua de cobrança dentro do seu cobrança. processo. Isso Cara, aí. vamos ver como que ficou? Olha que legal, gente. Depois vocês vão ter acesso a isso daqui. Vocês podem baixar. Vou até dar um zoom aqui. Ó, ficou bem grande aqui o negócio. Então, depois dá para a gente brincar e você entender. Eu acho que o que vale aqui também, para quem está nos assistindo aqui, né, Tambellini, é você falar aí se você concordou com o nosso modelo, o que a gente fez, que Exatamente. aqui não tem nada, tipo, a gente não é. Fazer, exatamente, fazer perguntas, inclusive, tá? Eu acho que isso é Exato, importante. A gente tem o canal aí aberto, ele chama Tabelando, por quê? Porque a ideia é a gente tabelar sempre, não só eu e o Guilherme, mas todos vocês aí, a nossa audiência. legal. Então, para quem está nos assistindo, você vai ter acesso a esse vídeo, você vai ter acesso a esse mapa mental e você vai poder já ter um pouquinho aí do conhecimento do que é essa nova abordagem de régua de cobrança e quem sabe discutir aí com o seu time, poder entrar em contato com a gente também fazendo mais perguntas. Fique à vontade aí para a gente poder bater um papo. Isso Acho que aí. é isso, né, Tambellini? Acho que é isso, né? Foi bem legal. Estamos aí com quase 30, 40 minutos de vídeo, mas, pô, acho que tem bastante conteúdo aí. Um conteúdo que parece ser básico, mas eu sempre falo que esses assuntos valem para desde o cara que está começando até o cara que já está na cobrança. Para quê? Para o cara revisar os conceitos. A gente tem, e eu já fui gestor em operações, a gente sabe que o dia a dia consome a gente. Às vezes a gente deixa de olhar aquilo que é o básico, aquilo que é o arroz com feijão. Então, esse vídeo também é para você que trabalha já bastante com cobrança e que já conhece bem
para você revisar seu processo. Muito bom. É isso, Excelente. né? Teremos outros Tabelando Mind. Se você quiser, já deixa também nos Exatamente. comentários aqui qual tema você gostaria que a gente fizesse. A gente está totalmente Exatamente. aberto para discutir. Muito bom. Acho que é legal isso. Que tema você quer que seja o próximo Tabelando Mind? É Muito isso bom, é daí. isso, né, Gui? Pô, Gui, te agradecer aí mais uma vez, né? Falar aqui que nós estamos gravando esse vídeo aqui no domingão. Exato. Então, foi o dia que nós achamos para fazer isso. Então, estamos aqui, firme e forte, sempre para trazer conteúdo. Toda terça e quinta tem vídeo novo aí no canal. Beleza? Galera, de novo, se você está com a gente até agora, ainda não curtiu, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha e deixa suas sugestões aí, que vai ser muito legal poder contar com a sua ajuda para fazer mais Tabelando Mind. Muito bom, obrigado, Gui, mais uma vez. Tamo junto. Obrigado. Um abraço Galera, para até a todos. próxima. Tchau, Abraço. tchau.